Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Tá aí ainda? Eu vi outro dia no Instagram que as pessoas não conseguem prestar atenção mais do que 3 segundos. Então, eu fico em dúvida, será que a pessoa ainda tá me ouvindo? Porque com a Bíblia a gente precisa ter muita paciência, precisa ter muito tempo. E hoje, por exemplo, é o dia da gente fazer aquela revisão da leitura do capítulo 42 com o vocabulário. E aí leva bastante tempo, como você já está acostumado. Você viu no vídeo anterior que eu postei sobre aqueles deuses, aqueles primeiros deuses que estavam lá? Pois é, aqueles deuses são adorados até hoje pelos donos do mundo, que são aqueles que pertencem às sociedades secretas. Eles podem vir com muitos nomes, mas são invariavelmente os mesmos. Por isso que aquelas denominações não gostam da Maria. Eles não gostam da Maria por causa da Isis, que pode vir com qualquer outro nome. Mas se fosse por causa disso, eles não gostariam de Jesus, porque aquele menininho ali seria o representante deles. Como Jesus, o diabo sabe os planos de Deus. Por isso que ele fez isso. Fez isso muitas vezes. Eu já falei para você no vídeo da Páscoa. Ele sabe os planos de Deus. E ele se adianta, que é para confundir as pessoas. Se a gente não for gostar de Maria, não vai gostar de Jesus. Quando você vê alguma notícia sobre as sociedades secretas, observe como eles têm um olho dentro do triângulo. Aquele olho que eles têm dentro do triângulo é o olho do Horus, aquele menininho. Ele perdeu um olho na luta contra aquele tio que já mostrei para você no vídeo. Mas chega de falar nisso. Vamos ver como é que nós vamos destrinchar esse último pedacinho do capítulo 42. Ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco. E daí vem aquele palavrão que a gente vai falando sem saber o que está dizendo. Nada novo até aqui, a não ser o palavrão. Mas só relembrando que o primeiro que usou o verbo ordenar foi o próprio Deus a Adão, no capítulo 2, 16. E a ordem era para comer livremente de toda a árvore do jardim, menos aquela que ele comeu. No capítulo 6, versículos 5 e 6, Deus viu que a terra encheu-se de violência, por isso decidiu destruí-la através do dilúvio. Também vimos que a primeira pessoa que encheu alguma coisa foi Rebeca, no capítulo 24, 16. Encheu o seu cântaro de água. Mas a ordem de José é bem clara: encher o saco de trigo de cada um. E não só isso, ainda restituir-lhes o dinheiro. E não só isso, ainda dar-lhes comida para o caminho. Quanta generosidade de José, não? Uma observação no destaque do caminho. Em Atos, essa era a designação de Jesus. Bom, os servos fizeram-lhes assim. Eles, portanto, carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Atenção ao animal de transporte, o jumento, de Canaã ao Egito, do Egito a Canaã. No capítulo 12, o jumento fez parte dos presentes do faraó a Abraão, no evento do aluguel de Sara. Mas agora, faça um link entre as leituras Zacarias 9:9 e Mateus 21, dos versículos 2 ao 7. Então, Jesus veio ou não veio para cumprir as profecias que foram escritas sobre a vinda dele? E qual não foi a surpresa deles quando, abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. Nós já vimos em leituras anteriores que o comércio também foi uma das primeiras profissões. Davam, compravam e vendiam gente. Mas a vendinha só apareceu agora. Será que vendiam fiado? Ainda neste livro vai aparecer o fiador. Aguarde. Só que fica estranho eles pararem na venda para dar pasto ao jumento, não acha? Por falar nisso, sabia que a comida pode ser chamada pasto? Não? Então escuta só os titãs. Bebida é água, comida é pasto. E você tem sede de quê? E você tem sede de quê? Se você for a um bom restaurante, eles vão oferecer um antepasto antes do prato principal. Tudo é Bíblia. Vê só que ele não ficou contente, mas surpreso. Tanto que foi dizer aos irmãos que devolveram-lhe o dinheiro. Devolver é o mesmo que restituir, concorda?
No versículo 25, deram preferência ao verbo restituir. Mas quando ele então mostrou-lhes o dinheiro, desfaleceu-lhes o coração. Este é um verbo que eu não havia visto antes, desfalecer. Vai haver situações semelhantes, como em Josué 7,5, mas lá o verbo usado será derreter o coração. Se você quiser saber já do que se trata, faça sua pesquisa. Outro verbo que eu não vi antes nem depois aqui é pasmar. Eles pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto? Quem vai fazer essa mesma pergunta será o povo a Moisés no Êxodo 16,15, na passagem que Deus manda a carne e o maná. E olha o remorso aí, os irmãos querem saber que é isto que Deus lhes tem feito. E a interrogação vai com eles até que vieram a seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, tintim por tintim. E já que eles não sabem que José é José, dizem a Jacó que o varão, o senhor da terra, falou com eles asperamente e tratou-os como espias da terra. E não adiantou chorar, dizendo que eram homens de retidão e não espias, porque aquele varão, o senhor da terra, disse: nisto conhecerei que sois homens de retidão, e pediu para deixar um dos irmãos ali. Nessa frase, eu quis entrar em um detalhe, que está em Marcos 14:44. É a leitura em que Judas vai entregar Jesus aos soldados e ele tinha combinado um sinal, que é o seguinte: aquele que eu beijar é que é ele. O detalhe é o seguinte: do mesmo jeito que os irmãos de José não puderam distingui-lo dos outros egípcios, os soldados também não conseguiriam distinguir Jesus dos outros, porque eles não conseguem diferenciar um preto de outro preto, e como eu já comprovei no vídeo anterior, para não restarem mais dúvidas, o povo preto é o povo original da Bíblia. José disse também para tomarem comida, subentenda-se, para a fome da casa e trazer o irmão mais novo, para comprovar que não são espias e assim poderão negociar na terra. A ansiedade era tanta que contaram tudo a Jacó antes de abrirem os sacos de comida. Agora é que despejaram os sacos e aí viram que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E temeram. Não era para darem pulos de alegria? Não naquele tempo, afinal, eles eram homens de retidão e não eram pobres. Venderam José de raiva dele, não pelo dinheiro. Agora veja só como é que eles levavam o dinheiro. Numa trouxinha. Em Provérbios 7:20 e Ageu 1:6 é saquetel. Nos nossos dias é carteira e mais tarde sabe-se lá o que será com essas mudanças todas. Eu não sei se desfilhar é verbo, mas Rebeca falou isso mesmo sobre o próprio Jacó no capítulo 27:45. Na verdade, ela temia ficar desfilhada de ambos os dois filhos, que não se entende bem porque Esaú é que tinha projetos para matar Jacó. Naquela história, Jacó é que é o filho menor, ainda que fossem gêmeos. A angústia de Jacó é porque José já não existe. Simeão não está com ele e agora o plano é levar Benjamim. Quando ele diz: todas essas coisas vieram sobre mim, é preciso fazer uma pausa. Já vimos sobre os ombros e seus similares, mas em Mateus 24:34, Jesus está dando um alerta para os dias de hoje, que também já aconteceu naquela época. Daí, Rúben se compromete a levar e trazer Benjamim de volta e diz que Jacó pode matar seus dois filhos se ele não o tornar a trazer. Nós não vimos os nascimentos dos filhos de Rúben aqui, só de Judá no capítulo 38, porque vai fazer parte da genealogia de Jesus. Porém, no capítulo 45 de Jazar, dá para saber o nascimento dos filhos de todos eles. Já baixou Jazar para ler? Rúben, sendo mais velho, continua se sentindo responsável pelos mais novos. Ele quis proteger José. Mas não adianta falar para Jacó dar Benjamim na mão dele, porque Benjamim é a última lembrança que Jacó tem de Raquel, sua esposa favorita,
Por conta disso, não pretende deixar Benjamim descer com eles. Ele pensa que José está morto e só Benjamim ficou de Raquel. E aquele medo que aconteça algum desastre, por onde forem, continua assombrando o pensamento dele e teme descer suas cãs com tristeza à sepultura. Das cãs, que Jacó agora deve ter muitas, a gente ainda não tinha lido, mas olha que bonito como Salomão fala das cãs nos seus provérbios. E em Levítico 19:32, a ordem é para se levantar diante das cãs e honrar a face dos velhos. Tá vendo muito disso por aí? Bom, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, vamos abrir o capítulo 43. A Bíblia Sem Maquiagem se despede, aguardando você para a próxima leitura. Até lá!